Você já se perguntou por que em alguns dias o peso do mundo parece se instalar sobre seus ombros, e tudo o que o seu corpo deseja é permanecer deitado, distante de qualquer movimento? Essa sensação, que muitos interpretam como pura preguiça, guarda um mistério muito mais profundo. Carl Jung nos alertava que a alma fala em símbolos e o corpo, quando exausto sem motivo aparente, pode ser a manifestação silenciosa de algo que o consciente insiste em ignorar. Não é apenas sobre descanso. É um chamado, um sussurro vindo do inconsciente que pede atenção, que clama para ser ouvido antes que se transforme em grito. Quando a vontade de permanecer imóvel se repete, não é o corpo que trai você, mas a psique que exige reconhecimento. É como se a mente estivesse enviando sinais codificados, mensagens cifradas que, se não forem decifradas, se transformam em correntes invisíveis. A cama, que deveria ser refúgio de repouso, torna-se prisão simbólica. Mas Jung nos mostrava que toda prisão psicológica guarda em si a chave da libertação. O que hoje parece apenas cansaço pode ser, na verdade, o reflexo de batalhas internas que você ainda não ousou encarar. Essa imobilidade, por mais sufocante que pareça, revela uma luta oculta, a do eu contra a própria sombra. Jung descrevia a sombra como o acúmulo de tudo aquilo que reprimimos, escondemos ou não aceitamos em nós mesmos. Quando ignorada, essa sombra se manifesta em sintomas sutis: a falta de energia, a apatia, a ausência de motivação. Deitar-se o dia inteiro, portanto, pode ser menos sobre o mundo externo e mais sobre a urgência de um mergulho interior, um confronto com os aspectos que a consciência insiste em negar. O que você talvez não saiba é que essa sensação é também um convite. Jung dizia que nada do que está no inconsciente permanecerá oculto para sempre. Mais cedo ou mais tarde, ele encontra um modo de emergir. A vontade de não se levantar pode ser a alma pedindo silêncio, pedindo pausa, pedindo coragem para atravessar um deserto interno que você vinha adiando. É como se o inconsciente segurasse seu corpo para que você, finalmente, olhe para dentro e se confronte com a verdade que vinha sendo evitada. E aqui está o paradoxo que pode surpreender você. Às vezes, o desejo de se deitar o dia todo não é sinal de fraqueza, mas de força reprimida, de uma energia psíquica que ainda não encontrou um canal adequado para fluir. O corpo se deita porque a alma quer se levantar. O repouso forçado não é um fim, mas um rito de passagem. Um lembrete de que sua vitalidade depende da coragem de encarar o que foi ocultado. Então, a pergunta que fica é: você está pronto para ouvir o que sua imobilidade está tentando lhe revelar? Imagine a sensação de acordar, e mesmo após horas de sono, sentir que o peso do dia já é insuportável. O corpo pede para permanecer imóvel. A mente procura justificativas e o coração parece vazio de vontade. Carl Jung dizia que aquilo que não vem à consciência retorna como destino. E é nesse estado de paralisia que muitas vezes o inconsciente tenta se manifestar. A cama se torna um altar silencioso, onde o corpo deposita a angústia da psique, transformando o simples ato de deitar-se em um ritual de fuga. Mas será mesmo preguiça? Ou será que esse esgotamento é a linguagem simbólica da alma tentando revelar uma verdade que foi sufocada pelo ritmo da vida? Jung nos ensinava que a sombra é composta de tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos. Cada traço reprimido, cada dor abafada, cada desejo escondido compõe esse lado obscuro que insiste em bater à porta da consciência. Quando ignoramos por tempo demais esses chamados, o corpo fala em nosso lugar. É nesse instante que surge a sensação de não querer levantar, como se deitar fosse a única forma de resistir a uma batalha invisível. A vontade de permanecer imóvel não é apenas cansaço físico, mas uma metáfora viva. O peso do não dito, daquilo que precisa ser olhado, enfrentado e finalmente integrado. Pense no inconsciente como um rio subterrâneo que nunca deixa de correr. Ele encontra brechas, infiltrações, rachaduras por onde escapa para a superfície.
A apatia, a estagnação e o desejo de não agir são justamente essas rachaduras pelas quais o inconsciente escorre em busca de reconhecimento. Jung lembrava que o inconsciente não pede licença. Ele invade, se impõe, se manifesta de formas inesperadas. O que parece apenas uma rotina de preguiça pode, na verdade, ser uma revolta silenciosa da alma contra uma vida desconectada da essência. É como se o corpo dissesse: enquanto você não ouvir o chamado, eu o forçarei a parar. O que torna essa experiência ainda mais intrigante é o paradoxo que ela carrega. Ao mesmo tempo em que a paralisia parece um sinal de fraqueza, ela pode ser a semente de uma força maior. Jung acreditava que todo sintoma carrega em si a possibilidade de cura, e que cada sombra, se iluminada, se transforma em potência criadora. Deitar-se o dia inteiro pode ser um convite oculto para renascer, para mergulhar na escuridão e emergir mais inteiro. Assim, o que parece um fim é, na verdade, um limiar, a travessia entre o eu fragmentado e o eu que busca se integrar. Mas há uma questão ainda mais perturbadora. O que exatamente você está evitando ao permanecer imóvel? Jung falava que aquilo que mais evitamos confrontar contém o verdadeiro tesouro da transformação. A imobilidade pode ser o reflexo de um medo antigo, de uma dor não cicatrizada, ou até mesmo de uma vida que perdeu o sentido. O silêncio do corpo deitado é, no fundo, um grito abafado da alma clamando por significado. E aqui se encontra a chave. Talvez não seja a preguiça que o aprisiona, mas a ausência de propósito que o sufoca. Assim, cada instante de paralisia é também uma chance de ouvir a pergunta essencial: o que em mim precisa ser despertado para que eu volte a levantar? Quando Jung falava do chamado da alma, ele não se referia a uma voz clara e racional, mas a sinais sutis que se manifestam no cotidiano. O corpo que se recusa a levantar pode ser justamente um desses sinais. É como se a psique dissesse: você não pode seguir adiante da forma como está. O peso que paralisa não é o peso do sono, mas o peso da própria existência que clama por mudança. Nesse instante, surge o mistério. Será que o verdadeiro problema não está no cansaço, mas no caminho que você está trilhando? A sensação de querer permanecer deitado o dia inteiro pode ser o reflexo de uma vida vivida em desacordo com aquilo que sua essência realmente deseja. Jung nos lembrava que a vida é um processo de individuação, ou seja, uma jornada em direção ao verdadeiro eu. Sempre que nos afastamos dessa essência, o inconsciente encontra meios de nos puxar de volta. A apatia pode ser o modo mais extremo de dizer: basta de viver para fora, olhe para dentro. É nesse espaço silencioso da cama, aparentemente improdutivo, que a alma cria um vácuo, uma pausa forçada para que você encare suas verdades mais íntimas. Essa pausa, embora dolorosa, pode ser a semente de um despertar. Afinal, quantas vezes você já se perdeu em obrigações externas, esquecendo de si mesmo, até que a vida o parou bruscamente para lembrá-lo do essencial? A experiência de não querer levantar também pode ser vista como um encontro simbólico com a noite interior. Jung dizia que não há iluminação sem atravessar as trevas, e que a verdadeira luz só nasce no confronto com a escuridão. Permanecer imóvel pode ser o prenúncio desse encontro. Uma noite da alma, em que tudo parece suspenso, como se o tempo não avançasse. É um estágio de morte simbólica, onde velhos padrões precisam morrer para que algo novo possa nascer. Por isso, o deitar-se não deve ser lido apenas como fraqueza, mas como um rito silencioso de preparação para a transformação. O mais perturbador é que, quanto mais fugimos desse enfrentamento, mais forte se torna a paralisia. Jung afirmava que aquilo a que resistimos persiste. Ou seja, enquanto você se recusa a enxergar o que a alma deseja, o corpo continuará a gritar com ainda mais intensidade. É como estar diante de um espelho quebrado. Quanto mais tenta desviar o olhar, mais fragmentos refletidos aparecem em sua frente. O descanso que não traz alívio
É o reflexo de uma guerra interior, uma tentativa de escapar de si mesmo. Mas o paradoxo é claro. Quanto mais você luta contra o que sente, mais prisioneiro disso você se torna. E é aqui que o processo se torna profundamente transformador. A cama, que parecia prisão, pode se tornar templo. No silêncio da imobilidade, a alma convida você a perguntar: qual é a vida que estou evitando viver? Qual é a parte de mim que ainda não aceitei? Essas perguntas, se respondidas com honestidade, podem acender uma chama onde antes havia apenas escuridão. Jung acreditava que todo sintoma é também uma mensagem. Assim, a vontade de ficar deitado o dia inteiro pode ser a oportunidade de recomeçar de um ponto mais verdadeiro, de reconstruir-se sobre bases sólidas e não mais sobre ilusões. O que parecia paralisia revela-se então como o portal para um renascimento. À medida que chegamos ao fim desta jornada, é impossível não perceber que a vontade de permanecer deitado o dia inteiro nunca foi apenas sobre o corpo. Ela é, na verdade, o reflexo de uma alma que clama por atenção, de um inconsciente que insiste em mostrar aquilo que a consciência tentou calar. Carl Jung nos ensinou que todo sintoma guarda em si uma mensagem, e que ouvir essa mensagem é abrir uma porta secreta para dentro de nós mesmos. O repouso nesse contexto não é fraqueza, mas o lembrete silencioso de que algo essencial precisa ser reconhecido. Quando aceitamos esse chamado, deixamos de enxergar a paralisia como inimiga e começamos a vê-la como guia. A cama, antes prisão, torna-se lugar de revelação. É ali que o corpo se deita para que a alma possa se levantar. Jung dizia que aquilo que evitamos se torna destino. E talvez seja exatamente essa a lição. A vida só voltará a pulsar quando encararmos as sombras que nos aprisionam. E nesse enfrentamento, a dor deixa de ser peso e se transforma em energia criadora. Cada momento de imobilidade, então, pode ser ressignificado como um rito de passagem. O silêncio que parecia vazio é, na verdade, cheio de símbolos, esperando ser decifrados. O desconforto não é um inimigo, mas um mapa que aponta para aquilo que está faltando em nossa vida. O que parecia preguiça revela-se como um convite à individuação, ao processo de nos tornarmos quem realmente somos. É nesse instante que a fraqueza se converte em potência e que o descanso forçado se transforma em despertar. E aqui está a verdade que ecoa. Não é a cama que prende você, mas as verdades que você ainda não ousou confrontar. A vontade de não se levantar é um espelho que mostra a distância entre o que você vive e o que você realmente deseja viver. Quando essa distância for encarada, o corpo não mais pedirá fuga, mas movimento. E é nesse momento que a vida renasce. Não como repetição, mas como criação autêntica, nascida do encontro com a sua própria sombra. Agora, eu deixo uma pergunta para ecoar em sua mente. Se hoje o seu corpo se recusa a levantar, o que dentro de você está clamando para despertar? Reflita sobre isso. Permita que essa provocação reverbere em sua alma. E se essa mensagem tocou você de alguma forma, curta este vídeo, compartilhe com quem também precisa ouvir e inscreva-se no canal. Mais do que um gesto simples, isso será uma declaração de que você escolhe não apenas assistir, mas fazer parte de uma jornada de autoconhecimento e transformação. Porque, no fundo, levantar-se não é apenas sair da cama, é acordar para a vida que espera por você.